E aí, pessoal, eu estava lendo esses dias Atos 2, né, no versículo 1. Tem algo ali no início do versículo 1, nas entrelinhas, que me chamou muito a atenção ali antes da descida do Espírito Santo, né? O texto diz o seguinte, que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, sobre Lucas ser muito detalhista em tudo que ele escreveu, né? Ele foi atrás de todas as informações, se algo aconteceu, ele relatava. Eu fiquei pensando assim, olha o que estava acontecendo ali naquele momento, né? Ele não relata que eles estavam orando, ou que Pedro estava pregando, ou que foi no momento que estavam todos chorando, de joelho, ou tocando uma música. Não, ele diz que eles estavam simplesmente reunidos num só lugar. Isso quer dizer que antes da descida do Espírito Santo não estava acontecendo nada aos olhos deles. Eles não estavam fazendo nada. Isso mexeu muito comigo porque o Espírito Santo já estava me falando há um tempo atrás, antes de eu ler o texto, que sempre nós estamos respondendo a Ele. Ele sempre dá o primeiro passo e o nosso passo é o segundo, é em resposta daquilo que Ele fez. E aí, quando eu comecei a ler aqui no dia de Pentecostes, eu vi exatamente isso. Estavam todos lá sem fazer nada, simplesmente em obediência a Ele. Obedeceram, estavam lá juntos, com certeza tiveram momentos de oração nesse lugar, tiveram momentos de palavra, de reflexão do que Jesus fez, mas exatamente antes do momento do Espírito Santo descer, eles não estavam fazendo nada. E olha o que aconteceu, né? No versículo 2 diz que de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu todo o lugar que estava. Então primeiro eles ouviram algo, e depois eles viram o que parecia ser línguas de fogo, que separavam e pousavam sobre cada um deles. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo. Só aí que eles começaram a fazer algo, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu creio que a gente tem que viver uma caminhada de fé dessa forma, sabe? Em resposta daquilo que nós vemos, em resposta daquilo que nós ouvimos, em resposta daquilo que Deus está nos revelando. O nosso passo é sempre o segundo. Ele vai te mostrar, então você vai dar um passo, você vai caminhar diante da revelação que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele têm uma expectativa. Então a gente tem que caminhar segundo aquilo que a gente está vendo, sabe? Não é sobre você renunciar tudo que tem e vender tudo que tem e viver para a obra, viver para Deus. Não, não é isso. Você precisa ver o tesouro. Você precisa ver a grandeza do tesouro. Então, com alegria, você vende tudo que tem. Com alegria, você renuncia a sua vida, porque você viu, você experimentou. É esse evangelho, é nessa realidade que a gente tem que caminhar. Você não tem que ter uma expectativa de ser como o outro, de fazer o que o outro está fazendo. Você precisa ver e responder ao que você está vendo. Ver e responder a obediência que você está vendo. Cada passo de cada vez, conforme você vê e ouve, você age. Você não tem que ter uma estimativa que tem que amar a Deus de uma forma louca. Não, você precisa ver o amor dele que ele tem por você. Então você vai se apaixonar, então você vai amar cada vez mais conforme ele vai te revelando. Então, às vezes a gente está vivendo uma realidade que a gente sonha, por exemplo, eu quero ser como John Wesley, eu quero ser como Charles Finney, eu quero ser como os grandes avivalistas. Mas não adianta, eu não vou conseguir ser como eles, eu preciso ver, experimentar o que eles viram. Então, às vezes você tem um ideal de pessoa que você fica, nossa, eu queria ser como fulano. Não, cara, você não tem que ser como fulano, você tem que ver, você tem que experimentar. E conforme você for vendo, você vai respondendo. Cada passo de cada vez, Deus vai começando devagar, Deus vai te mostrando, você vai respondendo. Deus vai te mostrando, você vai respondendo. É leve, é suave e você vai crescendo. Por quê? Porque sempre o passo é dele, a obra é dele. Só você precisa responder, você precisa desejar ver, desejar experimentar, desejar provar. E responda ao que Deus está te mostrando. Não se preocupe à sua volta se tem alguém mais espiritual, se tem alguém mais obediente, se não. Deus está te mostrando, você vê e vai respondendo. Cada passo de cada vez, Deus tem uma obra na sua vida e ela vai começar com você respondendo aquilo que Deus está te mostrando. Seja fiel no pouco que Deus está te mostrando. Se te mostrou isso, só isso, é isso, vai. Daqui a pouco você vai amar mais, daqui a pouco você vai fazer mais, daqui a pouco você vai renunciar mais. E as coisas vão acontecer
do jeito de Deus, no tempo de Deus, né? Entendendo exatamente isso. Dele é sempre o primeiro passo. A gente está só respondendo aquilo que Ele está nos mostrando e nos revelando. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa trazer uma mudança na sua mentalidade, uma mudança na sua vida e que venha gerar frutos, tá bom? Fique na paz de Deus e até o próximo vídeo.